Meu irmão em Cristo, que a graça de Deus seja contigo por onde quer que tu andares. Quando Deus mandou que Moshe, que é Moisés em hebraico, fosse ao Egito libertar o povo de uma escravidão de muitos e muitos anos, Moshe fez uma série de questionamentos ao Eterno. E um dos questionamentos foi o seguinte: Deus, qual é o teu nome? Porque as autoridades egípcias vão me perguntar: quem enviou você? Quem te enviou? Então, Deus, eu preciso saber o teu nome. E Deus disse para Moisés: diga a Faraó que eu sou o que sou. E pronto. Com esta expressão, Deus estava defendendo a singularidade do seu nome e a sua atemporalidade. Eu sou o que sou. No texto hebraico, no texto original, na Bíblia Tanar, na Bíblia hebraica, está escrito assim: Erie, Axé, Erie, que quer dizer eu serei o que serei. Erie, Axé, Erie. Eu serei o que serei. Em outras palavras, Deus disse para Moisés raiar, raiar. Ou seja, ser, existir. Ser, existir. Ou seja, Deus quis dizer que ele é um ser em si. Ele é em sua essência maior. Ele não é um ente para ser coisificado como os deuses egípcios. Ele não é um ente para ser reduzido. Ele é o ontos. E ontos é o ser em si. Então ele é o raiar. Entendeu? Ser e existir. Ele não poderia se colocar na mesma posição que os deuses egípcios. Ele quis dizer: olha, Moisés, diga a ele que eu sou o que sou. Eu não tenho futuro, não tenho passado, não tenho presente para mim. Eu encho tudo de forma homogênea. Deus, ele não visualiza o futuro. Ele não prevê o futuro, ele é o futuro. Ele é o futuro. Ele, por ser um ser em si, por ser o raiar, o ser e existir, ele não se deixa elevar, não se deixa seduzir, não se deixa influenciar por fatores externos, por pressões humanas, por seduções humanas, por influências humanas. Ele é um ser em si. E ele disse: olha, Moisés, eu desci para falar contigo. Eu ouvi o gemido do meu povo e desci para falar contigo. Queridos, é importante conhecer todo o contexto sociocultural, né? Sociocultural, religioso, mas é importantíssimo também você conhecer todo o arcabouço linguístico e literário. Linguístico, porque o texto foi escrito na língua hebraica. Na língua hebraica. E essa língua hebraica, ela é uma língua sagrada. O judeu chama de Lashon HaKodesh, língua sagrada. Entendeu? E o contexto, o arcabouço literário é importante você conhecer, porque os judeus têm as suas figuras de retórica. Quando o autor aqui usa a expressão eu disse, não significa que Deus desceu literalmente, porque ele não está limitado pelo espaço, ele não precisa descer. Isso aqui é uma figura de retórica, isso aqui é um hebraísmo. Entendeu? Então, é preciso conhecer a literatura judaica para uma compreensão melhor do texto.
Moisés teria que ir ao Egito. O Egito tinha uma cultura muito ampla, muito rica, mas era influenciada pelas religiões. Então, os egípcios adoravam 3 tipos de divindades. Eles adoravam o deus antropomórfico, que era o deus que tinha aparência de homem, só de homem, antropos, homem no grego, e mórfico, quer dizer, forma, Deus com forma humana. Eles adoravam também os deuses zoomórficos. Eram os deuses que tinham aparência de animal, zoomórfico, zor vem de animal. Eles adoravam também os deuses antropozomórficos, ou seja, eles tinham aparência de homens e de animais. Então observa que a sociedade egípcia era politeísta. E meio ao politeísmo estava ali o povo hebreu. Quando morria-se um faraó, não fazia um sepultamento normal não, era uma mumificação. Era uma mumificação. Porque o faraó era Deus. Entendeu? E o seu corpo não era sepultado, era mumificado. E a mumificação fazia parte da diversidade cultural egípcia. Os egípcios adoravam um deus chamado Osíris, que era o deus da reencarnação e da vida do além. Deu vida do além. Vida do além. Osíris era evocado 24 horas por dia. Quando fazia um sepultamento de qualquer pessoa, o sepultamento era numa posição fetal, posição em que nasceu, que era uma posição de pureza para os egípcios. E o próprio sepultamento era um ritual de evocação e invocação ao deus Osíris. Os egípcios acreditavam na reencarnação, na doutrina da reencarnação. Eles acreditavam que as pessoas passam por um processo de reencarnações sucessivas até alcançar o nirvana, que é o fim das reencarnações. Então esse deus Osíris era um deus muito adorado. Eles adoravam também o deus Horus, que era o deus dos céus. Então eles prostravam diante de Horus, porque eles ouviam as suas petições, porque ele era o dono dos céus. Sendo assim, é o soberano, seria o Deus dos deuses. Horus. Eles adoravam também o deus Geb, olha que coisa, Deus Geb, que era o Deus da terra. Não era o dos céus, era o da terra. E só ele poderia fertilizar a terra para a lavoura produzir. Então ele fazia longas e longas orações ao Deus Geb. Ao Deus Geb. Eles adoravam também o Deus Ra, que é o Deus do Sol e Criador do mundo. Então, quando eles contemplavam, quando eles faziam aquelas rezas contemplativas, eles estavam reverenciando o Sol, com isso estava agradando ao Deus Ra. Ao Deus Ra. Então eram muitas as divindades egípcias. Eles adoravam também uma deusa chamada Maat, que era a deusa da justiça e do equilíbrio. Justiça e do equilíbrio. Como eles adoravam também o deus Tote, que era o deus da sabedoria e da escrita. Então, para ter desenvoltura na escrita egípcia, para ser sábio, tinha que adorar o deus Tote. Então, queridos, meio a esse contexto de paganismo, de politeísmo, estava o povo hebreu. E quando Deus mandou que Moisés fosse ao Egito, o povo de Deus tinha que receber uma palavra de motivação, uma palavra de esperança, uma palavra sobretudo uma palavra de salvação.
que o povo precisava. Muitos e muitos anos de escravidão. E quando Deus disse assim a Moisés, olha Moisés, diga a ele que eu sou o que sou. Ele quis dizer o seguinte, diga ao povo hebreu que eu sou a vossa necessidade. O que eles precisam, eu sou. Eu sou. Eu sou o Jiré, aquele que provê meios para o povo sobreviver no deserto. O povo planta no lajedo e o lajedo se torna uma terra forte, uma terra fértil, porque eu sou o Jiré, o Deus que provê. Se o povo está precisando de cura, diga a ele que eu sou o Rafá, o Deus que cura. Agora, querido, vamos trazer isso um pouco para a nossa realidade. Estamos vivendo momentos de pandemia, momento de isolamento social, de caos na economia, as pessoas com saúde debilitada. Então, se você foi desenganado pelos recursos da medicina, faça como o povo hebreu. A Bíblia diz que Deus ouviu o gemido do povo. Noutra tradução diz que ele ouviu o clamor do povo. Eu ouvi. Entendeu? Então ele é o Deus que cura. Ele é o Rafá. Ele cura as doenças. Entendeu? Independente se sejam malignas ou benignas. Ele é o Rafá, o Deus que cura. Se você precisa de alguém que conduza a sua vida por pastos verdejantes, de um cuidador, ele é o Raá, ou seja, é o pastor. Ele é o bom pastor. Então diga a eles, Moisés, se eles precisam de alguém presente na vida deles, diga a eles que eu sou o Samar. É o Deus que está presente no momento da angústia. Diga a eles, Moisés, se eles estão guerreando, mas eles estão fracos, as suas forças estão esgotadas, diga a ele que eu sou o Sabaote, o Deus dos exércitos. Mas se ele precisa de se santificar, de alguém que é santo e santificador, diga a eles que eu sou o Kadosh. O Kadosh quer dizer o santo. Se eles precisam de alguém justo, se eles precisam de justiça, diga a eles que eu sou o Tsikidenu, ou Tsikidenu. Eu sou a vossa justiça. Se eles estão precisando de uma libertação, depois de muitos anos de escravidão, diga a ele que eu sou o Palet, o Deus que liberta. Portanto, queridos, Deus é um ser de recursos ilimitados. Davi chega a dizer assim, olha, no dia da minha angústia, eu clamarei a ti, ó Deus, porquanto tu me escutarás e me responderá. Que Deus em sua graça te ilumine.